aqui de novo, hein? Mais um dia. Vamos lá. Dia 6. E eu falo para vocês aí que como tem sido bom para mim, para o Mauro, porque esses assuntos, assim, não é porque a gente está trazendo, tá tudo certo. A gente começa a revisar alguns pontos, a gente conversa bastante também sobre isso, né? Às vezes acontece coisas, a gente fala, opa, ó, a gente falou sobre isso, ó, vamos ficar atento, né? E tem sido muito bom, não sei como tá aí para vocês, mas nós temos certeza que esse projeto de dentro para fora é algo muito útil para nós e nós temos certeza que Deus está mexendo aí, né? Ele tem algo para fazer na nossa vida, principalmente nesse assunto, né? Como casal. E podem ter certeza de uma coisa, né? Antes de você receber algo aqui, por meio de nós mesmos estamos vivendo muitas coisas. Então, a gente também aprendeu muitas coisas na prática, que tem sido muito bom e edificante para nós, né? E vamos lá, né? Hoje, nosso dia, a gente quer falar sobre propósito no casamento. Um assunto que eu diria que é um fundamento. É um mapa, eu falo assim com o propósito como se fosse um mapa para o casamento. É algo crucial e não dá para você abrir mão. Né? Você precisa estar muito atento ao propósito no seu casamento. Agora, o que é propósito? Né? Propósito a gente pode definir aqui como uma consciência clara de que a união não existe só para satisfazer as necessidades pessoais, mas para cumprir um plano maior de Deus através do casal. Nós mesmos falamos que estamos sendo ministrados, né, pelas palavras, pelo que tem sido trazido. Então é algo que muda muito e mexe com a gente também, né? E como que a gente pode falar que um propósito atingiu o casal? Vamos dizer assim, né? O que o casal está andando no segundo um propósito que foi assumido. É quando o marido e a esposa, eles entendem que eles vivem juntos por uma missão, né? Por uma direção, por um alinhamento espiritual, né? Ah, mas você não vai falar amor? Sim, amor também. Amor é muito importante. O que eu quero dizer é que ele não é a única coisa que faz o casal se mover. Por isso eu comecei por missão, direção, alinhamento espiritual e também amor, né? O casal, ele não sela apenas um compromisso. É algo muito mais intenso, muito mais profundo, né? E dentro da palavra de Deus. Então, eu poderia dizer assim, que é o para que o casamento existe, né? Para a gente refletir, para que o seu casamento existe? Qual é o propósito, né? Como vocês caminham juntos, né? Como casal? É saber que estão juntos e para onde estão indo. Exatamente isso, mesmo quando o caminho não está fácil, quando há dificuldades, barreiras, pedras, ou até no momento mais fácil, mais tranquilo, mais alegre, em todo o tempo, o propósito é único, ele não muda, né? A gente pode pensar assim, um casamento sem propósito também, ele existe, Sim, eu posso dizer que um casamento sem propósito, ele existe, eu posso dizer assim que ele sobrevive, né? Mas ele não é algo tão grande. Profundidade, não, né? Se aprofunda, não cresce, não amadurece, não frutifica, né? Então, vamos dizer assim, ele fica talvez no raso e não desenvolve. Quando não cria raízes, qualquer tempestade, né? E aí é um grande perigo, né? Se a gente parar para pensar. Não é a falta de amor, muitas vezes, que destrói, que acaba com lares, com casas, com famílias, né? É muitas vezes a falta de direção. O propósito traz isso. Falta de direção, né? De um sentido, de um porquê maior, como eu tenho falado aqui, né? Não é se basear só nas emoções do dia. As emoções, elas vão e vêm, acontecem, né? Que nem as ondas do mar, vão e vêm, mas o mar está sempre lá. Então, assim, o propósito você sempre precisa ter lá, né? Para continuar firme e forte naquilo para o qual você e seu cônjuge foram destinados. Então, quando um casal não sabe para onde está indo, qualquer problema pode virar uma briga, e essa briga vai ter um reflexo, muitas vezes não só no casal, pode ter reflexo nos filhos, nos pais, a gente não sabe. Cada um tem uma situação, cada um tem um contexto, né? Mas é quando as emoções estão aflorando e permanecendo à frente do que é o propósito, né? E aí o que acontece? Qualquer cansaço muitas vezes vira um grande problema, né?
Qualquer dificuldade pode trazer uma ameaça muito grande para o casamento. Por quê? Alguma dificuldade já começam a apontar dedos, já começam a... A gente vê muitos terminando o casamento por causa de dificuldades financeiras, né? Porque não se conseguiu se entender, resolver, tomar isso para os dois juntos conseguir resolver, e muitos começam a se distanciar no casamento por essas dificuldades. Por isso o fundamento de caminhar junto em tudo, ele é crucial para que você mantenha o seu propósito firme também, né? E caminhar junto em todas as áreas da sua vida, na área financeira, como a Cidiane trouxe como exemplo agora, mas também na área espiritual, emocional, em tudo é bom caminhar junto, compreendendo e crescendo e frutificando, né? O propósito, ele funciona como um norte espiritual, né? Ele alinha as decisões, ele organiza as prioridades e protege o relacionamento de distrações que venham a surgir e que muitas vezes vão sugar, drenar, talvez, né, a energia do casal, né? Tudo que eles estão se colocando como atividades ou coisas do dia a dia para fazer, de repente aquilo vai sugar energia por coisas pequenas que na verdade o casal faz crescer muito se tiver dando atenção para a direção errada. Então isso é muito sério. Sem um propósito, cada um puxa para um lado. Imagina um cabo de guerra. Quem já não viu aqui ou já não participou de uma competição de cabo de guerra? 2 lados puxando um para cada lado. É difícil. Às vezes um ganha, às vezes o outro ganha, mas na prática todos saem muito cansados, todos saem muito acabados. Então precisa ter um propósito único entre o casal, né? Até os dias difíceis eles acabam se tornando como pontes de crescimento para o casal, né? Eles não ficam como um muro ou algo nesse sentido. Eles não são barreiras. O casal acaba enxergando que é uma oportunidade de crescimento, né? Sem o propósito, o casamento ele vira às vezes uma divisão de contas. Cada um tem a sua, e cada um faz a sua despesa, eu faço essa, eu faço aquela. Aí o mês que uma ficou mais alta, mas por que você gastou mais aquilo? Puxa, são as pequenas coisas, as pedrinhas que podem minar, né, o casamento devido à falta de propósito, né? Então isso acontece a gente falou de finanças, mas em qualquer tarefa diária, qualquer responsabilidade, aí cada um pode observar o seu próprio contexto onde você está inserido. Mas com propósito existe uma aliança. Essa aliança ela é constantemente renovada, reforçada e relembrada. O propósito traz isso, ele traz esse fundamento, né? Ele mostra que não é só um contrato, às vezes, que você assinou e que a hora que acabar, acabou. Não é assim. A aliança não tem fim, ela permanece, ela dura, né? Então o casamento com propósito segue dessa forma. Ele tem uma direção, ele tem um fundamento e ele permanece e faz com que o casal se fortaleça cada vez mais, não é? Sim. Eu aqui não tinha nada programado, até tem mais conteúdo aqui, mas eu acho que quando a gente traz exemplos, eu gosto muito de ouvir pessoas contando, né, suas histórias, e eu acho que isso edifica muito e sempre tem algumas coisas boas pra gente absorver. E uma hora falando de propósito, quando a gente não tem propósito, qualquer dificuldade, a gente vem e já desiste, né? Não é porque a gente é fraco, porque às vezes a gente não tem pessoas como referências também para falar, puxa, eu preciso continuar, essa pessoa, aquele casal conseguiu, eu vou conseguir também. Então o que eu vou falar hoje aqui, compartilhar com vocês, como eu disse, não tinha nada programado, né? Mas foi uma história muito difícil da nossa vida, acho que o Mauro já se tocou o que eu vou falar. E eu falo aqui não para nada, assim, a única coisa que eu quero exaltar é o nome do Senhor, e que essa história, ela possa ser trazida aí para dentro do casamento de vocês como uma alavanca para falar, olha, vamos continuar, nós vamos superar isso, tá? Quando o casamento não tem propósito, realmente qualquer tempestade, ele derruba o casamento, destrói. Em 2018 nós passamos um ano muito difícil da nossa vida, bem na época de dezembro, comecinho de dezembro, foi quando o nosso segundo filho, o Tito, ele infelizmente caiu na piscina de casa e veio a falecer. E justamente só estava eu e minha filha em casa, né? E quando aquilo aconteceu,
para mim foi assim algo muito, muito e muito difícil. Eu que tirei ele da piscina, né? Minha filha, eu não queria que ela tivesse presenciado isso, mas infelizmente ela tinha 3 anos, né? Tinha acabado de fazer 3, né? Ele ainda ia fazer 1 ano, ele estava com quase 10 meses de vida, e para mim foi muito difícil, né? Como mãe, vocês podem se colocar no nosso lugar aqui. E por que eu estou compartilhando? Eu não vou muito detalhar isso, né? Como eu disse, que o foco aqui é falar, olha, nós superamos isso juntos, tá? Quando aconteceu tudo isso, eu estava no hospital e o Mauro estava trabalhando. E eu liguei para o Mauro, falei, Mauro, aconteceu um acidente, o Tito caiu na piscina, você pode vir para cá? Tentando marcar uma possível, porque eu não sabia como ele ia vir, se ele ia vir dirigindo ou não, né? E ele chegou. Então, assim, as pessoas foram chegando no hospital, foi muito difícil, eu estava muito mal, e eu escutava os gritos das pessoas ali, mas o meu maior medo era o Mauro, porque na minha cabeça, assim, ele vai me culpar, o Mauro vai me culpar, acabou tudo, e eu tremia, e quando me avisaram que o Mauro tinha chegado, a primeira coisa que eu falei para ele, me perdoa, não foi? E aí, o que você respondeu para mim? Você lembra? Pode contar, eu lembro, mas pode contar que... Ele me pegou, porque a hora que eu falei assim, eu tava caindo no chão, me ajoelhando, pedindo perdão pra ele, me segurou nos braços, ele falou assim, olha, nós estamos nessa... Juntos. Foi isso que ele me disse. Aquela palavra dele, o calmante não ia me ajudar, nada ia me ajudar, mas aquela palavra dele me acalmou, porque a forma que ele me olhou e ele me segurou naquele momento, ele falou, nós vamos passar por essa juntos. Então, assim, estamos aqui juntos, né? Já se passaram 7 anos, né? De todo o acontecimento, mas quando você tem uma base, primeira coisa, você está firmado numa rocha, que é o Senhor. Você tem Ele como seu sustento e você tem o seu cônjuge com você, independente do que está acontecendo. O Mauro poderia ter me acusado, o Mauro poderia ter desistido do casamento, mas assim, os dois decidiram permanecer no mesmo barco, né? E era coisa assim que não tinha como um consolar o outro, porque os dois estavam com a mesma dor. Então assim, imagine um pouco toda essa cena. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas comece a imaginar toda essa história, essa situação. Mas quando você encontra um aconchego, você encontra o refúgio, uma proteção ali, ele me blindou de muitas coisas, porque ele me blindou da culpa, ele me blindou da raiva, ele me blindou do luto, porque quando ele me disse aquilo, muitas coisas foram quebradas. Então assim, eu não sei a situação de vocês, o que vocês têm enfrentado no dia a dia, como está o casamento de vocês, mas uma coisa eu quero dizer, que haja cumplicidade, que haja propósito. O Mauro, ele não trocou a dor, né, pelo propósito, porque quando nos casamos, nós casamos com um propósito, e o propósito nosso, que nós estamos entendendo, primeira coisa, é o Senhor, né, é glorificar a Deus. Então assim, sabemos que nós só conseguimos passar por isso tudo, estarmos bem, por causa do Senhor, tá? E em segundo lugar, por causa da nossa cumplicidade um com o outro. Como isso é importante. E não troquem os princípios, não troquem a fidelidade, a transparência, o diálogo por nada. Às vezes alguma coisa que não está legal, às vezes não é nem o seu cônjuge que está falhando, às vezes são coisas dentro de você que ainda precisa do toque do Senhor, precisa ser arrumado aqui, mas não pegue essas coisas e coloque no meio entre você e o seu cônjuge, porque isso vai separar vocês, tá? Um outro fundamento do propósito é crescer juntos, não separados. Mauro, crescemos, não crescemos? Muito. Eu falo assim que... E juntos, né? Acho que esse é o grande ponto. Nós, antes do acontecimento do Tito, éramos um casal, pensávamos de uma forma, agíamos de uma forma, mas depois de tudo que aconteceu, eu, ele, eu. Não tem o que fazer. E juntos nós crescemos muito e cada dia amadurecendo, né? E os nossos filhos vendo isso em nós, né? Um outro fundamento é construir um lar emocionalmente seguro.
Gente, como isso é importante. Eu lembro quando, nos primeiros dias que o Tito se foi, a Elô estava ali. Nós não podíamos privar ela por causa da nossa dor. Então, assim, a gente já entrou com ela na piscina. Eu falo que não foi fácil, tá? Nós permanecemos na mesma casa, temos a piscina nossa, estamos bem. Então, assim, a gente quis mostrar para Elô que aquela dor, aquele luto, não ia ser o piloto da nossa vida. Então, já no terceiro dia, a gente entrou na piscina com ela, brincou com ela, tocamos a nossa vida. Tava doendo demais, só que a Elô, ela não tinha como curar aquilo. E às vezes a gente acha que porque não estou bem, eu tenho que refletir isso na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Não façam isso, não, isso vai destruindo degrau por degrau, não é? E aí todo aquele caminho que você já subiu, o degrau que você subiu, você vai ter que fazer tudo de novo. Não vale a pena, tá? Outro fundamento é gerar frutos que vão além do casamento, né? Casamento com propósito, ele não é fechado em si mesmo, isso é muito legal, né? E o casamento com propósito, ele se expande para a vida dos filhos, na vida dos nossos amigos, os nossos pais. Os nossos pais sempre falam assim, olha, a gente fica muito feliz por vocês, porque a gente vê que vocês não são descabeçados, vocês não ficam gastando dinheiro à toa, vocês não têm um propósito superficial, raso. Então, isso é legal a gente ouvir isso dos nossos pais também, né, Mar? Porque isso acaba refletindo. Eles veem o nosso casamento, assim como o de vocês podem não perceber, mas eles estão sendo vigiados o tempo todo. As pessoas estão aprendendo com vocês as coisas boas ou exemplos ruins, né? E aí em Amós fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como que a casa vai rachar, né? Então a Bíblia, ela não fala apenas de sentimentos, mas ela fala de um acordo, alinhamento e uma decisão diária. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês aí pensarem, refletirem, né? Conversarem depois também. Então estamos construindo algo juntos ou apenas mantendo a rotina? Nosso casamento glorifica a Deus ou apenas nos satisfaz? Temos um propósito comum ou só expectativas individuais, né? Então, com Deus no centro, o casamento deixa de ser apenas uma relação e se torna uma missão, um refúgio e um testemunho. Essa questão do propósito, ela é crucial. Cada casal faz do seu jeito, da melhor forma. Pode ser numa simples conversa, pode ser separar um momento realmente para definir, puxa, nós estamos aqui para quê? Ia fazer uma anotação, no quarto fechado, eu não sei. Cada um vai se encontrando da melhor forma. O que eu digo assim, caso você ainda não tenha pensado sobre esse ponto, sobre esse tema, estimule isso com o seu cônjuge. Provoque isso nessa conversa. Homem, fale, puxa sua esposa, se você está assistindo, não deixe de conversar com o marido, peça abertura, peça a Deus para que você use as palavras adequadas para esse momento, caso haja algum tipo de resistência, mas mostra o quanto isso é importante, o quanto isso é válido e o quanto isso pode mudar a estrutura de vocês, da família, de cada um. Falo isso por nós. Uhum. Aquilo que nós vivemos com o Tito, como a Cidiane trouxe de exemplo, foi algo que assim, trouxe uma mudança muito grande na gente, mas já havia algo sendo construído antes. Nós já estávamos com uma busca e um alinhamento. Eu fico imaginando, e se a gente não estivesse? Uhum. Né? Eu não sei quais seriam as palavras que ela traria para mim naquele momento e as que eu traria. Eu tenho certeza que Deus deu a direção para ela e para mim em tudo que nós fizemos, né? Então, mas por quê? A gente já vinha buscando, já vinha atrás desse propósito. Então, acho que isso foi crucial. A gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, como vai ser. Não deixe de ter essa conversa, não deixe de ter esse afinamento e esse alinhamento com o seu cônjuge. Quando vocês andam juntos, os seus filhos veem que vocês são um só. Outras pessoas vão ver que vocês são um só. Então, assim, que isso seja uma lenha
sendo colocada na sua locomotiva para você andar mais rápido, pegar fogo e ir em frente, ir adiante, porque eu tenho certeza que quando você faz dessa forma, o maior interessado é Deus, e Ele vai fazer o que for necessário para que esse propósito do seu casamento se intensifique, apareça e você se fortaleça cada vez mais dentro do seu casamento, vocês, né, como casal, e principalmente para os seus filhos. Tá bom? É isso. Coloca aqui, se você tem alguma experiência que você queira compartilhar, possa compartilhar, sinta-se confortável para isso, faça o seu comentário aqui, não deixa de trazer aí para edificar mais pessoas também, caso você tenha alguma experiência que seja interessante, algum exemplo, tá bom? E então até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.